de uma forma mais pausada para que também o Cláudio me entenda e espero que eu consiga, de uma forma muito resumida, só chamar a atenção para alguns pontos que o Cláudio aqui foi falando. No fundo, eu gostei imenso das duas comunicações, faço já aqui um enquadramento, eu sei que foram muito complementares e muito interessantes e, de facto, reportam para a atualidade algumas questões que nós acabamos por naturalizar no cotidiano, muitas vezes nem pensamos de uma forma refletida sobre ela, e por isso também a importância de trazer para aqui estes dois temas, centrados ambos, mas agora aqui reportando mais às questões do que o Cláudio gentilmente nos trouxe para aqui, centrando-se na questão das vivências de uma forma adultocentrismo, não é? Em que desresponsabiliza, infantiliza as pessoas jovens, não nos dando visibilidade, quer em vários pontos das nossas vidas, nomeadamente mesmo das questões da produção económica, do seu lugar de fala na realidade, a sua visão política e a necessidade que é tão importante desde cedo, quando nós pedimos às pessoas jovens para tomarem decisões, para participarem ativamente quando chegam aos 18 anos em termos políticos, nomeadamente em Portugal, e penso que é assim um pouco por todo o mundo, mas depois o processo mesmo de participação, quer em casa, quer nas escolas, não há um processo de participação ativo ou não é fomentado este processo de participação ativo. O professor Cláudio falou também aqui numa dimensão mais ligada às questões da sexualidade e o facto desta naturalização heteronormativa e cisgênero, não é? No cotidiano, dando alguns exemplos de como nós nos dirigimos nas nossas falas, daí a importância também numa linguagem inclusiva, principalmente quando estamos a falar em público, e nós sabemos o quão, por vezes, é tão difícil, mesmo neste contexto de fala, termos aqui uma fala inclusiva, frequentemente levada para o riso, para a chacota, para a brincadeira, e portanto também as pessoas jovens, neste caso concreto, o professor Cláudio deu aqui alguns exemplos, como até dentro de casa, todos nós, e portanto não será porventura exceção, eu também me incluo e poderia dar aqui muitos exemplos, sou uma pessoa atenta nestas questões, mas por vezes no nosso cotidiano irrefletido faz com que se naturalize determinados comportamentos e, portanto, chamou aqui também a atenção para a não legitimidade da decisão das pessoas jovens, ou a perda da capacidade de autonomia sobre o seu próprio corpo e a objetivização do corpo, dando aqui o exemplo do Cristiano Ronaldo, de facto que é um corpo bastante trabalhado, um nível máximo, não é, de 40 e poucos anos, não é, estar assim com aquele corpo, mas é um corpo, um falso, não é, um falso corpo, porque não é um corpo trabalhado ao nível da profissionalização máxima do desporto, e o facto de muitas pessoas jovens entenderem, e podíamos dar aqui outros exemplos, foi buscar muito bem o Cristiano Ronaldo, mas poderíamos dar aqui alguns exemplos do corpo da Madonna, da transformação, do ser jovem, eternamente jovem, até aos... nós temos muitos... Eu vi esta semana uma reportagem de rádio em que dizia que é muito difícil encontrar atores e atrizes, principalmente mulheres, para papéis mais velhos, porque já estão muito transformadas com o facto de quererem eternamente ser... E isto é um ciclo. É um ciclo porque, na realidade, depois estas mulheres também não são chamadas para os papéis porque já estão muito envelhecidas. Pronto. E isto acontece desde muito cedo. Eu peço desculpa de estar aqui já a trazer também alguns exemplos, mas isto é quase como as cerejas, como se diz aqui em Portugal.
mas lembro-me que em 2012, 2010, 2012, fiz também focos grupos e jovens de 18 e 20 anos, já nessa altura, eram jovens que tinham sido mães, no caso concreto, há pouco tempo, diziam que iam fazer, depois de, agora que já tinham feito tinham tido a primeira criança, iam fazer transformações do corpo, já tinham consultas marcadas para retirarem gordura, para acrescentarem as mamas, para fazerem as transformações que tinham que fazer. Portanto, ou seja, já nessa altura, e agora as coisas nós sabemos mesmo, o que nos chegam todos os dias, os rappers, os corpos delineados da América Latina e também de Ibérica, não é? Do Brasil, de Portugal, do Chile, o Bad Bunny, que vem aí com as suas bailarinas aqui a Portugal amanhã, ou depois da manhã, e, portanto, nós sabemos como isto também está padronizado e é de alguma forma naturalizado. Portanto, o professor Cláudio trouxe-nos então esta questão da coisificação do corpo, não é? E do facto dela se tornar matéria e desumana, de alguma forma desumana. E termino com uma frase que eu achei muitíssimo interessante, que foi o facto de não basta ser jovem para se achar que naturalmente qualquer pessoa jovem está predisposta à mudança e à aceitação da diversidade e da pluralidade, porque nós sabemos o discurso de ódio que circula, muitas destas são pessoas jovens e, portanto, há a necessidade desta conversa intergeracional para uma transformação social. E, portanto, termino um bocadinho por aqui. Passo a palavra, então, à professora Susana, que fará, no fundo, também aqui este balanço. Obrigada, Cristina. Começo por vos cumprimentar formalmente, pedir as minhas desculpas por não conseguir estar aí em presença, mas isto hoje acabou por se complicar e não consegui, mas o importante é que estou a participar. Importante em particular para mim, porque efetivamente tivemos aqui duas apresentações muito ricas e muito interessantes, não sendo esta uma área diretamente ligada com a minha investigação, ainda assim há aqui pontos de contacto e, portanto, há aqui vários aspectos que me despertaram também o interesse e a curiosidade. Só em jeito de síntese, então, para podermos dar aqui algum tempo para as questões. Só destacar que a professora Mafalda começou por falar na infância enquanto um processo de construção social e plural, destacou também aqui a existência de alguns dispositivos de poder que atuam nestas tensões com as ideias de inclusão e de equidade, mas que acabam depois precisamente por se traduzir em restrições complicadas a formas de expressão e até a liberdades, em nome de uma proteção ou de uma ideia de proteção, que muitas vezes é constrangedora neste sentido. E depois apresenta-nos alguns projetos de investigação que precisamente procuram ultrapassar estas ideias ao trazerem a tal lente interseccional, como referiu, ao acentuarem o papel da agência juvenil e trazer para a investigação a voz ativa dos jovens e, portanto, tudo isto são aspectos muito interessantes e muito importantes a termos em conta também aqui no contexto dos trabalhos que realizamos e até no contexto da própria pós-graduação. Dizia eu que no início não sendo uma área diretamente ligada à minha investigação, encontrei aqui pontos de contacto e de interesse, e um deles foi precisamente esta questão que identificou da emergência do digital como um espaço vital e seguro de alguma forma, através da criação das tais comunidades de apoio e de afeto. No entanto, e
tal como também já referiu agora na síntese a minha colega, a professora Cristina Vieira, são ao mesmo tempo, podemos encontrar ao mesmo tempo nestes espaços digitais, espaços de violência simbólica, marcados pelo crescimento de discursos de ódio, muito ligados também com esta ideia da coisificação do corpo, referida pelo professor Cláudio. Portanto, há aqui, de facto, uma teia muito interessante de questões que cruzaram estas duas comunicações. Muito obrigada.